Olá, sejam bem-vindos. Eu sou Leonardo Sorgato, sou advogado. Há pelo menos 5 anos trabalho com recuperação judicial. Comecei trabalhando como advogado de credores e hoje exerço mais a função de advogado auxiliar de administradora judicial. Qual foi a principal coisa que eu percebi nesses 5 anos trabalhando com o Instituto da Recuperação Judicial? Foi que muitos colegas têm dúvidas sobre o Instituto e muitos ainda não se aprimoraram acerca do Instituto. Ter dúvida é uma coisa, se aprimorar é outra. Em relação à recuperação judicial propriamente dita, ela é um instituto muito novo. A Lei 11.101/05, ela veio para extinguir a antiga concordata e ela foi concebida no nosso ordenamento jurídico apenas em 2005. Portanto, ela é extremamente recente. Para o mundo jurídico, ela é muito nova, pois ela tem apenas 13 anos. E uma coisa que deve ser acrescentada é que ela está sendo mais utilizada de 2015 para frente, que foi o momento em que o país começou a passar por uma certa dificuldade e o volume de recuperações judiciais começou a crescer de forma exponencial. Assim, muitas pessoas acabaram sendo pegas de calça curta, tiveram que estudar um instituto às pressas e nessa pressa de conseguir atender o cliente, talvez não tenham conseguido aprimorar muito bem o conhecimento acerca da recuperação judicial. E é para isso que nós estamos aqui, para ajudar você, colega ou interessado nesse instituto tão nobre do direito, a aprender e se aprofundar um pouquinho mais sobre as peculiaridades da LRF, a nossa Lei 11.101/05. Pois bem, o que a gente tem notado? Pelo menos no primeiro trimestre desse ano, só no primeiro trimestre de 2018, conforme dados que a gente colhe da Serasa, o número de recuperações judicial cresceu pelo menos 20%, se comparado ao mesmo período do ano de 2017. Veja, eu acho que não tem nenhum outro ramo do direito que tenha crescido tanto quanto a recuperação judicial. Ou seja, estamos trabalhando com um nicho altamente rentável, até mesmo porque as recuperações judiciais, elas não tratam de processos de 10 mil reais, é de 1 milhão para cima. E é sobre esse montante que normalmente seus honorários são fixados. Foi pensando nisso tudo que nós elaboramos esse curso, pretendemos ajudar você a chegar o mais longe possível e aprofundar cada vez mais o seu conhecimento. Vamos lá, começando com o curso, primeira coisa que a gente tem que saber é o que é uma situação de crise que desencadeia no pedido de recuperação judicial. Como eu já disse, a situação de crise ela pode vir à tona por conta de um momento econômico do país. Mas, obviamente, o momento econômico pelo qual o país passa não é o único fator preponderante para que o devedor venha a pedir o guarda-chuva da recuperação judicial. Existem fatores internos como má gestão, falta de planejamento. A gente não pode tirar a responsabilidade do devedor pela situação que ele está. É óbvio que a situação de crise pela qual o país passa, ela dá um pontapé a mais para que o cara chegue lá e precise se valer do instituto. Mas ela por si só não é o único fator, tá? Passando já diretamente para a situação de crise, eu gosto sempre de usar as palavras do Fábio Ulloa, que para mim hoje é um dos maiores doutrinadores do setor empresarial e principalmente no ramo da recuperação judicial. E o Fábio Ulloa, ele divide a situação de crise de uma empresa em 3 pontos. Ele diz que ela pode ser econômica, acompanha aí. Vou botar o acento aqui. Financeira. E também patrimonial. Para dar uma diversificada, vamos começar com essa daqui. O que é a crise patrimonial? Nada mais é do que os bens e ativos da empresa já não cabem mais dentro do passivo. Vamos lá, crise financeira. O que é a crise financeira? A crise financeira é quando a empresa já não detém mais fluxo de caixa suficiente para arcar com as despesas ordinárias. Ou seja,
Está pedindo, está procurando recursos e recursos de terceiros fora do ambiente comercial dela para poder cumprir com aquelas despesas que ensejam a própria atividade. Crise econômica. E a econômica nada mais é do que a gente estava tratando agora recentemente. É quando o país enfrenta uma certa dificuldade e junto com essa dificuldade os negócios da empresa começam a diminuir ao ponto dela chegar nessa daqui, na financeira, certo? O que acontece? Normalmente, a patrimonial não é o caso da recuperação judicial. Normalmente, quando a empresa passa por uma crise patrimonial, ela já está em estado de falência. Isso ocorre mais na falência, não na recuperação judicial. O que ocorre muito na recuperação judicial é essas duas aqui, a econômica e a financeira, virem a galope. Uma acaba culminando na outra. E o motivo é muito óbvio. A diminuição do volume de negócios fatalmente impacta também no lucro que a empresa está acostumada a receber, a ter naquele mês e etc. E o nosso empresário, ele tem uma peculiaridade que é muito interessante. Isso aqui eu tenho até que abrir um parênteses aqui para falar disso. O empresário brasileiro, ele costuma achar que sempre vai superar aquela situação de crise. Como que ele começa buscando superar essa situação de crise? Ele começa através de empréstimos com terceiros. Quem são esses terceiros? Banco. Você que está me assistindo, você acha que realmente pedir empréstimo com banco a juros galopantes é a melhor maneira de sair de uma crise? É óbvio que não, você vai acabar se afundando ainda mais. É tentar tapar um buraco com areia de outro. É impossível você conseguir se levantar pagando juros exorbitantes. E no Brasil a gente realmente tem juros que são astronômicos. Nem vou entrar muito nesses detalhes porque não é o objetivo do nosso curso. Mas, seguindo adiante, esses são principalmente os dois fatores que acontecem que acabam desencadeando na situação de crise. Feitas essas considerações iniciais, a gente precisa saber qual é o objetivo da Lei 11.101/05. Como eu disse lá no início, na introdução do curso, ela veio para extinguir o antigo Instituto da Concordata. E isso foi uma grande sacada do nosso legislador. Por quê? Porque a concordata ela não recuperava ninguém. A concordata, muito pelo contrário, ela acabava transformando uma empresa que era talvez viável numa falida. Era isso que a concordata acabava por fazer. E o direito, tal como a nossa sociedade, ele vai se aprimorando e a gente acabou chegando no Instituto da Recuperação Judicial. Só voltando aqui um pouquinho, a concordata, vamos fazer uma diferencinha entre o que era a concordata e o que é a recuperação judicial, para a gente depois falar do objetivo da recuperação judicial e conseguir compreender ele de uma maneira bem ampla. A concordata, a pessoa naquela situação difícil entrava com um pedido de concordata, com isso o juiz analisava se ela preenchia os requisitos da petição inicial, como em qualquer processo. Deferido o processamento da concordata, esse cara tinha 180 dias para respirar. Nesses 180 dias, ele ficava sem pagar ninguém. Ele não pagava as execuções, tudo ficava suspenso. É o nosso chamado stay na recuperação judicial. Com isso, ele tinha um fôlego de 180 dias para tentar retomar as suas atividades, reerguer a empresa e voltar numa situação favorável para o mercado. Isso acontecia? Podia acontecer, mas era bem raro. Por quê? Porque o que acontecia normalmente é que dentro desses 180 dias ele não conseguia se recuperar, a concordata era transformada em falência, porque o juiz tinha o poder de decretar a falência, os bens eram arrecadados, eram alienados, exauria-se a empresa, quem recebeu, recebeu, quem não recebeu, ficava chupando o dedo, certo? A recuperação judicial, por outro lado, a primeira coisa que ela fez de diferente, que é muito mais dinâmico e muito mais interessante, ela tirou da mão do juiz o poder da decretação direta da falência. Ou seja, agora não é mais o juiz que vai dizer se quer manter essa empresa ativa ou não. Não estou aqui dizendo, que fique bem claro, que o juiz não tem poder mais na recuperação judicial. Não é isso. Foi dado um poder maior aos credores
em vez do judiciário. Buscou-se, por meio da recuperação judicial, tirar um pouco de judicializar o processo. Eu acho que eu falei a palavra um pouquinho errado, mas tá valendo, eu acho que passou. Vamos lá, tentou tirar um pouco do juízo o processo e botar mais na mão de quem realmente interessa, que é o credor. Assim, pedida a recuperação judicial, deferido seu processamento, o devedor também encara esse stay, tem esse fôlego de 180 dias, mas lá na frente, quando for apresentado o plano de recuperação, quem vai deliberar se aquele plano é bom para receber pela dívida ou não é o credor, tá? Então, vamos para o objetivo da recuperação judicial. E eu vou apagar o quadro aqui só para a gente poder colocar o artigo 47 aqui, que é o artigo 47 que traz para nós qual que é o principal objetivo da recuperação judicial. Anotem aí, artigo 47, LRF. Esse aqui vai ser, se a Lei 11.101/05 é a Bíblia, esse aqui é o primeiro mandamento. Vamos lá, vamos para a lei. O artigo 47 diz o seguinte: a recuperação judicial tem por objetivo viabilizar a superação da situação de crise econômica, veja bem, viabilizar a superação da situação de crise econômica do devedor, a fim de permitir a manutenção da fonte produtora, do emprego dos trabalhadores, dos interesses dos credores, promovendo, assim, a preservação da empresa, sua função social e o estímulo da atividade econômica. Vamos voltar para mim aqui? Veja que a lei é bem clara em qual que é o objetivo da recuperação judicial. Tirando aquela mácula antiga de que buscava-se satisfazer créditos, hoje a legislação não busca mais só satisfazer o crédito do credor, mas busca também manter os empregos, manter a empresa como uma fonte geradora, não só de empregos, mas de tributo. O Estado funciona através dos tributos e muitos deles são gerados pelas empresas. Aliás, eu acho que a grande maioria dos tributos é gerado pelas grandes empresas. E foi pensando nisso que a lei concebeu o artigo 47, visando a preservação da empresa como um bem para toda a sociedade. Sabendo qual que é o principal objetivo da lei, a gente precisa passar para quem que pode ingressar com essa ação. Vamos lá. Quem pode ingressar com essa ação, eu vou colocar no quadro, está delineado na lei no artigo 1º. E do quadro vamos passar aqui para a legislação, para a gente ler o que diz o artigo 1º. O artigo 1º diz o seguinte: essa lei disciplina a recuperação judicial, a recuperação extrajudicial e a falência do empresário e da sociedade empresária, doravante, referidos simplesmente como devedor. Bom, a lei diz que quem pode ingressar com a recuperação judicial é o empresário e a sociedade empresária. Vamos conceituar o que é um empresário. O empresário, conforme conceitua a doutrina, é o titular da empresa, pessoa natural ou jurídica, que assume o risco da atividade, seja para o bem, ou seja para angariar lucro, ou seja para o mal, para suportar prejuízos, sendo ele o responsável por uma organização que gere bens. Esse é o empresário, tá? Vamos para a sociedade empresária. A sociedade empresária, por sua vez, ela é definida como aquela que une forças, capitais e serviços a fim de obter maior sucesso e lucro. Basicamente, de forma organizada, visa obter resultados. Sabendo o que é o empresário e o que é a sociedade empresária, e sabendo também que eles são os detentores e podem ingressar com a recuperação judicial, o artigo 2º, vamos colocar no quadro aqui, só apagar aqui. O artigo 2º da lei, de forma muito perspicaz, trouxe quem não pode ingressar com a recuperação judicial. Vamos ler o artigo 2º, vamos para o artigo. Diz o artigo 2º, essa lei não se aplica a empresa pública e sociedade de economia mista. Esse é o inciso 1º, tá? O inciso 2º diz,
não se aplica a instituição financeira pública ou privada, veja, não é só a pública, a privada também, cooperativa de crédito, consórcio, entidade de previdência complementar, sociedade operadora de plano de assistência à saúde, sociedade seguradora, sociedade de capitalização e outras entidades legalmente equiparadas às anteriores. Saindo da lei, a gente vê quem não pode ingressar com a recuperação judicial. Por óbvio, se você não se enquadra dentro daquelas pessoas que não podem ingressar com a recuperação judicial, existe uma forte tendência a você estar no artigo 1º. Observado o artigo 1º e observados os demais requisitos da lei, os quais eu vou passar a tratar agora, você tem a seu favor o pedido de recuperação judicial. Os demais requisitos que a lei diz que são necessários ao ingresso da ação estão elencados no artigo 48. Vamos colocar aqui no quadro. Artigo 48 da LRF. Faltou uma perninha aqui, mas deu certo. Artigo 48 da LRF. Vamos ver o que diz o artigo 48 da lei. Ele diz o seguinte: poderá requerer a recuperação judicial o devedor que, no momento do pedido, exerça regularmente suas atividades há mais de 2 anos e que atenda aos seguintes requisitos, cumulativamente. Bom, antes de prosseguir com os demais requisitos, volta para mim aqui. Vamos falar o que é esse exercer atividade econômica regular por mais de 2 anos. A lei quis dizer com isso que o cidadão, o devedor deve estar registrado na junta comercial há pelo menos 2 anos. Ou seja, se você tiver 4 meses, estou passando por uma situação de crise, há 4 meses eu abri minha empresa, ela vinha muito bem, mas agora, infelizmente, as coisas não andam mais do jeito que eram, os negócios caíram, e será o que eu posso fazer para salvar o meu negócio? Eu tenho 4 meses de empresa, meu amigo. 4 meses de empresa você está fora do instituto. Você tem que ter pelo menos 2 anos de constituição na junta comercial, tá? Vamos voltar para a lei aqui, vamos seguir para os demais requisitos da lei. O inciso 1º, fora esses 2 anos que a lei trata, diz o inciso 1º que, junto com eles, deve o devedor não ser falido e, se foi, estejam declaradas extintas por sentença transitada em julgado as responsabilidades daí decorrentes. Vamos voltar aqui para mim de novo. O que o inciso 1º quer dizer? Se você lá atrás sofreu um processo de falência, e esse processo, por mais que ele tenha transitado em julgado, já faz algum tempo, não basta. Você tem que ter cumprido com todas as responsabilidades que foram, que esse processo acarretou lá atrás. E além disso, tem que ter transitado em julgado. É isso que está dizendo o inciso 1º. Vamos voltar para a lei, vamos ver o inciso 2º, vamos ver o que ele diz. Não ter, há menos de 5 anos, obtido concessão de recuperação judicial. Esse inciso aqui, voltando aqui para mim, já vou direto aqui para o quadro, porque eu vou fazer uma linha do tempo aqui, porque ele parece muito simples, né? E na verdade ele só é uma pegadinha, mas ele não é de difícil entendimento não. O que a lei quis dizer com não ter pedido de recuperação judicial concedido nos últimos 5 anos? Vamos dizer que você lá em 2014 ingressou com uma ação de recuperação judicial, essa ação tramitou normalmente, lá em 2017, ou seja, 3 anos depois, foi concedida a recuperação judicial. O seu prazo de 5 anos para fazer um novo pedido de recuperação judicial, minha letra melhorou bastante aqui, ele não vai contar de 2014, não é da data da propositura. Não é da data da propositura da ação, é da data da concessão. Tá certo, né? Da data da concessão, é isso que diz a lei. Vamos lá. Se da data da concessão, digamos que deu 2017,
Você tem 5 anos para frente a contar daqui, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Lá em 2022, você pode de novo entrar com uma recuperação judicial. Tá? É isso que ele está dizendo. Vamos para o inciso 3. Esse inciso 3, ele teve a redação alterada pela Lei Complementar 147 de 2014. A lei antes dizia que não podia pedir a recuperação judicial em um prazo menor do que 8 anos, caso você tivesse pedido o instituto, aliás, ingressado com a ação pelo plano especial. Hoje a redação é a seguinte: não ter, há menos de 5 anos, obtido concessão de recuperação judicial com base no plano especial de que trata a seção 5 deste capítulo. Voltando aqui para mim, ela está dizendo o seguinte: a seção 5 do capítulo da Lei 11.101/05, ela fala do plano especial das microempresas e empresas de pequeno porte. E é essa daqui que você não pode ter há pelo menos 5 anos. A regra, no geral, para essa situação é a mesma que essa daqui. Porém, ela trata do pedido especial, tá? Voltando para a legislação, o inciso 4º diz: não ter sido condenado ou não ter, como administrador ou sócio controlador, pessoa condenada por qualquer dos crimes previstos nessa lei. Vamos aqui para o quadro de novo. Isso aqui é importante. E isso aqui também causa uma confusão danada na cabeça de quem lê isso aqui. Se você não prestar muita atenção no que está dizendo esse inciso, você vai entender que qualquer pessoa que tenha tido qualquer espécie de condenação não pode se valer da lei. E não é isso que o inciso está dizendo. Se você for condenado por improbidade administrativa, tá? Furto, roubo, peculato. E aqui eu posso enumerar 1 trilhão de condenações que o Código Penal prevê. Se você for condenado a qualquer um desses tipos de crime, não existe problema nenhum em você ingressar com pedido de recuperação judicial. O que você não pode é ter sido condenado em crime falimentar. E o crime falimentar nós vamos tratar um pouco mais à frente no curso, até porque ele é muito extenso e eu vou enumerar, tal como eu estou fazendo agora, tópico por tópico, tá? Então, basicamente, nós falamos aqui sobre situação de crise. Quem são os legitimados para ingressar com o pedido de recuperação judicial? Quem não pode ingressar com o pedido de recuperação judicial? Quais os pressupostos e requisitos previstos na lei para que esse pedido seja formulado em juízo? E por fim, qual que é o principal objetivo da lei? Eu espero que vocês tenham gostado dessa primeira aula e encontro vocês na próxima aula, que eu vou tratar de petição inicial e aí sim eu vou começar a dar corpo no processo, tá? Até lá, obrigado a todos, fiquem com Deus, até mais.